Olá pessoal, aqui é o Wagner, vou estar falando aí um pouco sobre proporcionalidade. Então vamos lá. Primeiro, vamos definir aí proporcionalidade direta. Sejam G1 e G2 duas grandezas dependentes das variáveis x e y, respectivamente, que assumem valores conforme a tabela abaixo. Então temos aqui, né, a variação aí do x, né, que corresponde aí a G1, e a variação do y correspondendo aí a G2. Dizemos que G1 e G2 estão em proporção direta quando? Se x1 dividido por y1 é igual a x2 dividido por y2, até que xn dividido por yn, né, essa divisão também é igual às outras, onde eu chamei aqui essa divisão, esse valor de k. Então, se essa divisão entre x1 e y1 até a divisão de xn por yn for sempre constante, podemos fazer o seguinte. Então, como para cada x a gente tem um y correspondente, então de modo mais geral podemos dizer que para qualquer x dividido por y der sempre uma constante que eu chamei de k, né? Então essa constante aí também é denominada de constante de proporcionalidade. Temos que se x dividido por y é igual a 1k, então x é igual a k vezes o y, né? Basta fazer o produto em cruz, né? Ou lembrar aí que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? Então x vezes 1 é x, e temos aqui que é igual a y vezes k, ou k vezes y. Dizemos então que a variável x é diretamente proporcional à variável y segundo a constante k. Então observe que, sendo x igual a 1k vezes 1y, temos que y é igual aí a x dividido por k, né? Basta isolar y aqui nessa equação. Logo, o y é igual a 1c vezes 1x, onde c é a divisão de 1 por k, né? Como k é constante, então a divisão de 1 por uma constante também vai ser constante. Essa constante eu chamei aí de czinho. Tá ok? Então observe que a cara do y é a mesma cara do x, né? Ou seja, x é uma constante vezes alguma coisa e y também é uma constante vezes alguma coisa. Então, dizer que x é proporcional a y é o mesmo que dizer que y é proporcional a x. Ou dizer que x é diretamente proporcional a y é a mesma coisa dizer que y é diretamente proporcional a x, tá ok? Vamos agora definir proporcionalidade inversa. Então, sejam G1 e G2 duas grandezas dependentes das variáveis x e y, respectivamente, que assumem os valores conforme a tabela abaixo. Então tá aí a tabela que a gente já viu. Então dizemos que G1 e G2 estão em proporção inversa quando? Então observe que para qualquer x eu tenho um y correspondente, né? Então se x1 vezes y1 é igual a x2 vezes y2, que é igual a xn vezes yn, onde esse valor aí eu batizei de k. Então se esse produto é sempre constante, então de modo mais geral vamos ter que para qualquer x eu tenho um y. Então se o produto de x por y é igual a uma constante, onde essa constante a gente já batizou, né, de constante de proporcionalidade, então dizemos que x e y são inversamente proporcionais, tá ok? Segundo aí a constante k. De modo mais geral, temos o seguinte: se várias variáveis, digamos x, y, z, w, r, s, estão relacionadas por uma equação do tipo z igual a k vezes o produto de x por y por w dividido pelo produto de r por s, onde k é uma constante, então dizemos que z é diretamente proporcional a x, a y e a w, e inversamente proporcional a r e a s. Também podemos dizer que z é diretamente proporcional ao produto, né, de x por y por w, e inversamente proporcional aí ao produto de r por s. Então é fácil ver que nessa definição teremos as outras duas definições, né, que já foi dada, né? Que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a divisão entre elas é uma constante, e elas vão ser inversamente proporcionais quando o produto entre elas é constante. De fato, quando dizemos, por exemplo, que z é diretamente proporcional a x, estamos aí imaginando todas as demais variáveis constantes, tá ok?
Sendo assim, se Z é igual a 1C vezes X, então C vai ser a divisão de X por Y. Vai ser a divisão aí do produto de X por Y por W dividido pelo produto de R por S, né? Então se eu pegar esse valor de C, essa fração, substituir aqui, eu vou chegar aí na equação original, tá ok? De modo análogo, quando dizemos que Z é inversamente proporcional a R, estamos imaginando aí todas as demais variáveis sendo constante. Assim, Z é igual a 1C dividido por 1R, tá? Onde esse C maiúsculo vale aí a divisão do produto de K por X por Y por W dividido aí por S. Se pegar esse valor de C e jogar aqui, fazendo as devidas contas, vamos chegar aí à equação original, tá ok? Então isso mostra que nessa definição mais geral, ela na verdade tem as nossas outras duas definições, tá? Então vamos pegar aí alguns exemplos da física. Então temos o seguinte, vamos imaginar que o matemático ele se veja diante de uma fórmula desse tipo, sendo G aí constante. Então ele vai ler do seguinte modo: F é diretamente proporcional ao produto de M1 por M2 e inversamente proporcional a R ao quadrado. Desse jeito que o matemático vai ler essa expressão, tá ok? Então, dado aí que M1 e M2 correspondem à massa de dois corpos e que R é a distância entre M1 e M2, então temos que, pela física, que existe uma força de intensidade F que é diretamente proporcional aí ao produto das massas desses corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa, tá ok? Onde aí essa constante é aproximadamente esse valor, tá? Então na física a gente tem vários exemplos, temos aí a lei dos gases, temos também aí que peso é a massa vezes G, né? Ou seja, o peso é proporcional à massa e assim vai, tá? Então vamos pegar aí uma questão que caiu no concurso do Corpo de Bombeiros de 2006 e essa questão ela foi anulada, né? Vamos entender aí o porquê que ela foi anulada. Então vamos lá. O número 35 foi dividido em partes proporcionais a 4, a 10 e a 14. Em seguida foi dividido o mesmo número em partes próprias a 6, a 15 e a x, obtendo-se resultados iguais. Então qual é o valor de x? Então essa questão ela foi anulada porque não existe esse partes próprias, tá ok? Isso não existe, então por isso que ela foi anulada. Então vamos resolver ela supondo que aqui seja partes proporcionais, tá? Então vamos lá. Vamos à solução. Dividindo aí 35 em partes proporcionais a 4, a 10 e a 14, vamos ter o seguinte. Chamando essas partes de A, B e C, temos que A é proporcional a 4, então já sabemos aí a notação, né, por definição. Então A é igual a 4 vezes uma constante K. B é proporcional a 10 e C aí é proporcional a 14. Então temos, como a soma das partes é igual ao todo, que é 35, substituindo aí os valores de A, B e C, né, em função de K, temos que o A vale 4K mais B mais C, né, que é 14K, é igual a 35. Fazendo essa soma, temos que 28K é igual a 35. Logo, K é a divisão de 35 por 28, que dá aí 1,25. Logo, o A é igual a 4 vezes o K, que é 1,25. Então, 4 vezes 1,25 dá 5. B vai ser 10 vezes 1,25, que dá 12,5, né? Porque B é 10 vezes K. E C aí é 14 vezes K, que dá 17,5. Então, na primeira parte temos o seguinte, fazendo um resumo. Quem entrou com 4 recebe 5, quem entrou com 10 vai receber 12,5 e quem entrou aí com 14 vai receber 17,5. Então, por definição, né, de grandezas proporcionais, temos o seguinte, que a divisão de 4 por 5 é igual à divisão de 10 por 12,5, que é igual aí à divisão de 14 por 17,5. E essa divisão aí vai dar 0,8. Ou, se a gente pegar aí o contrário, né, fazer a divisão de 5 por 4, esse resultado vai ser igual à divisão de 12,5 por 10, que vai ser igual aí à divisão de 17,5 por 14, que vai dar 1,25, né, que foi esse aqui o valor que a gente
achou para cá. Na segunda parte aí da questão temos o seguinte. Então ele quer, na segunda parte, que divida aí, né, de maneira proporcional a 6, a 15 e a x. Só que ele diz que quer que ache o mesmo resultado, né, dê o mesmo valor, né? Então a gente já sabe que esses resultados são 5, 12,5 e 17,5. Então, usando aí a definição, temos que a divisão entre esses valores é constante. Então peguei aí a primeira fração e a última, né? Poderia pegar a do meio aí é a última, tanto faz. Então pegando a primeira e a última, temos que a divisão de 6 por 5 é igual à divisão de x por 17,5. Fazendo aí o produto em cruz, temos que 5 vezes x é igual a 6 vezes 17,5, né? Então, vendo 17,5 como a divisão de 35 por 2, eu sempre escolho aí frações, né, para me ajudar aí nas simplificações. Então, essa fração aqui foi muito útil porque aí fez com que eu resolvesse de maneira mais rápida. Dividindo aqui ambos os membros por 5, tenho que 5 por 5 dá 1, 35 por 5 dá 7. Então, simplificando aqui por 2, tenho que 2 por 2 dá 1 e 6 por 2 dá 3. Então, eu tenho que 1 vezes x. Então, no primeiro membro eu tenho x, no segundo eu tenho 3 vezes 7 dividido por 1. Logo, eu tenho que x é igual aí a 3 vezes 7, que é 21, que corresponde aí à letra D. Caso, né, a questão fosse digitada de maneira correta, tá ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão muito boa. Um trabalhador gasta 5 horas para limpar aí um terreno circular de 7 metros de raio. Quanto tempo gastaria se o terreno tivesse 14 metros de raio? Então vamos lá. Vamos à solução. Então, as variáveis aqui envolvidas são o raio do terreno, né, já que é um terreno aí circular, e o tempo t, que é o tempo gasto pelo trabalhador aí para limpá-lo. Então vamos analisar aí o que estamos acostumados a fazer, né, de modo prático, que é o seguinte. Então, dadas as duas grandezas A e B, a gente está acostumado com o seguinte raciocínio: se a grandeza A aumenta e a grandeza B também aumenta, então elas são diretamente proporcional. Então esse pensamento é errado, tá? Se duas grandezas aumentam ou diminuem simultaneamente, não significa que elas são proporcionais, tá ok? Porém, a recíproca é verdadeira. Se elas são proporcionais, então com o aumento de um, a outra também vai aumentar. Assim como se eu diminuir um, a outra também vai diminuir, tá ok? Então, se não tivermos cuidado, esse raciocínio prático aí vai nos levar ao erro. Por quê? Porque observe, se em 5 horas ele limpou aí 7 metros, né, de raio, para 14 metros de raio ele ia limpar quanto? 10, né? Observe que 14 é o dobro de 7, então a gente, por esse esquema de regra de 3, a gente chegaria a 10 horas, né? Que tá errado, tá ok? Então vamos ver qual seria o raciocínio correto. Então isso aí é falso, tá? Se duas coisas aumentam, não significa que elas são diretamente proporcionais, tá? Assim como se duas coisas diminuem, não significa que elas são proporcionais. O certo é que o tempo é proporcional à área do terreno, tá? A área do terreno aí é um terreno circular, então a área é dada por πr ao quadrado. Então, como é proporcional a πr ao quadrado, tá? Então é proporcional ao que? Ao raio, né, ao quadrado, né? Quando temos πr ao quadrado, então colocando aqui uma constante, k vezes π, então k vezes π é uma constante, tá ok? Ou seja, é proporcional aí ao r ao quadrado. Isto é, o tempo sendo proporcional ao r ao quadrado, né, ele é escrito por essa expressão, né? Então já sabemos que essa expressão significa que t é diretamente proporcional a r ao quadrado, né, onde c aí é a constante. Então, sendo t0 o tempo gasto para limpar o terreno maior, teremos o seguinte. Então vamos lá. Gastaremos aí 5 horas, sendo aí o raio do terreno igual a 7 metros. Se o raio do terreno aí for 14 metros, quanto tempo vamos gastar? Chamamos de t0. Como já sabemos aí que o tempo é diretamente proporcional ao raio ao quadrado, temos o seguinte. Vamos ter esse sistema. Então, por um tempo aí de 5, né, temos que o raio é 7.
Então, substituindo aqui na fórmula, temos que 5 é igual a C vezes 7 ao quadrado. Fazendo a mesma coisa aqui para a segunda linha, temos para um T sendo T0, que é o que a gente quer, é igual a C vezes, por T0 temos 14 metros de raio. Então joguei aqui na fórmula, temos que T0 é igual a C vezes 14 ao quadrado. De 1 temos como 5 é igual a C vezes 7 ao quadrado, então C vezes 7 ao quadrado é igual a 5. Ou seja, 7 ao quadrado vezes C é igual a 5, dividindo aí ambos os membros por 7 ao quadrado, ou isolando o C, chegaremos que C é igual a divisão de 5 por 7 ao quadrado. Substituindo aí esse valor em 2, temos que T0, né, é 5, né, dividido por 7 ao quadrado, que é o C. Só peguei esse valor de C e joguei aqui. Então tenho que T0 a divisão de 5 por 7 ao quadrado vezes 14 ao quadrado. Então essa divisão aqui de 14 ao quadrado por 7 ao quadrado, né, eu posso usar aí as propriedades de potenciação, tá ok? Então repetir o 5, né, então a divisão de 14 por 7 elevado ao quadrado vai dar isso aqui. Então prefiro assim, por quê? Porque aqui eu posso dividir 14 por 7, que dá 2. E ficaria com 5 vezes 2 ao quadrado, que é 5 vezes 4, que dá 20. Então o resultado correto seria aí 20 horas, tá ok? Então, pelo que estamos acostumados na prática, né, pelo pensamento de que se uma coisa aumenta, outra aumenta, a gente chegaria aí que o tempo T0 era o dobro do tempo inicial, que é errado. Na verdade, o T0 seria aí 4 vezes o tempo inicial, tá ok? Então, abaixo aí dessa videoaula vai ter algumas apostilas, tá? E qualquer dúvida vocês entrem em contato. Então, ficamos por aqui.